Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre esse caso dessa moeda encontrada no México. Provavelmente eles estão falando que ela veio do futuro, um futuro paralelo, em que o Hitler havia ganhado a Segunda Guerra Mundial. E a minha ideia, eu já de cara vou falando que é falso. Por quê? Eu vou mostrar para você por que eu penso, por que ela é falsa. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, a gente pode cunhar moedas ou mesmo até esculpir moedas dentro, na própria moeda. Então existem ferramentas muito boas para fazer isso. Então existem pessoas que têm capacidade para mexer numa moeda, por exemplo, e transformar ela em uma moeda que foi, por exemplo, uma brincadeira, né? E isso daí é bem comum. Isso daí, por exemplo, provavelmente deve ter sido um viral, né? A pessoa fez isso de propósito para causar para vender coisas na internet e coisas assim. Então ela fez isso para enganar as pessoas mesmo, né? Então e muitas pessoas caem nesse tipo de conta do vigário, né? Eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, a fonte que eles usam nessa moeda é uma fonte que o Hitler não usava, que a mídia, né, alemã da Segunda Guerra Mundial não usava. Eu vou mostrar para você como é verdade isso. Eu vou mostrar para você. Ó, essa é a primeira, essa figura aqui, ela mostra essa fonte que foi usada na moeda, tá? Mas o Hitler e a mídia do Hitler usava essa fonte de baixo, que era Humboldt Fracture. Então você vai ver essa imagem, né? Você pode perceber que essa daqui é o que está na moeda. E a maior parte das moedas alemãs do Reich, elas tinham a Humboldt Fracture. Então você pode perceber que todas as imagens dos nazistas, eles usavam a fonte Humboldt. Eles não gostavam da fonte, essa fonte que eu... tanto é que tem esse link aqui que eu quero que você entenda, que eles baniram algumas fontes, principalmente essa fonte Fracture, que é aquela que eu estou mostrando para você, que é essa daqui, ó, que essa que é meio redondinha, né? Ela tem a bolinha no final da curva do 9, por exemplo, né? Que é aquela mesma da imagem que você vai ver. Só que as originais moedas da Segunda Guerra Mundial, elas usavam uma fonte chamada Humboldt Fracture. Então essa é a diferença, né, que você pode notar, né? E todas as moedas da época eram mais ou menos de 1939, ó. 1939, 1937. Então, se fosse uma moeda vinda do futuro, ela teria que ter, por exemplo, não precisaria ser 2039, poderia ser 2081, 2099, por que 2039? É porque ele usou 39 no número ali, né? Colocou o 2 e o 0. Ele tirou aquele. Por que acontece? Se você observar, eu vou até pegar posso até colocar uma outra imagem sobre aquela imagem lá, e dá para perceber que o 1939, ele forma o 0 igualzinho, como se fosse o 0. Se você tirar, eu vou mostrar para você, ó. Se você tirar o 9 daqui, tá vendo? O 9, e só tirar esse pedacinho aqui, ó, e acrescentar alguma coisinha aqui embaixo, ele vai aparecer o 0. E aqui o 2 está apagado, você não consegue ver o 2 lá, você só vê o que seria um risquinho lá, né? Você não vê nada, praticamente você não vê 2, você só vê 0 e 39. Então o que o cara usou? O cara usou o 9 para fazer na fonte, né? Ele usou a fonte do 9, é mais ou menos parecido com 0. Então ele tirou, ó, tá vendo que ele é meio... não, essa aqui, ó, tá vendo? Você vê que o 0, ó, ele vem aqui e termina. Se o cara acrescentar alguma coisinha ou tirar
esse pedacinho aqui, ó, ele vai ficar igual ao zero, entendeu? E o 2, ó, o 2 ele é bem diferente, o 2 não é igual aquilo que o cara fez. Então se você pegar a imagem, você vai ver que não é, né? Eu vou voltar de novo na imagem lá, você vai ver, ó, não tem nada, não é o 2 aqui, ó, tá vendo? É o 2, isso foi feito. Isso pra mim, ele foi colocado aqui, sabe? Não é normal, né? E o 9 aqui, ó, isso pra mim foi cunhado novamente, foi falsificado. Ele só aproveitou o 39. Ele aproveitou só o 39, entendeu? E outra coisa, essa imagem a fonte, só pela fonte que eles não usavam, já diz que é falsa. E outra coisa, eles não usavam essa fonte que é a Fracture antiga, né? Eles usavam só a Humboldt. E o que acontece? Tá vendo essa imagem da águia reta, da asa reta? Eles só usavam essa imagem nas moedas, nas cédulas em papel e documentos, tá? Um outro detalhe que eu gosto de chamar a atenção é que toda a imagem que o Hitler, a mídia do Hitler usava, era que todas essas imagens com a asa reta eram emblemas colocados em materiais, por exemplo, em material de papel, documentos, emblemas. Então ele usava só essa forma da asa aberta em emblemas. Então, como você está vendo aqui, tá vendo? Todos os emblemas, propaganda, eles usavam a asa reta. Quando eles iam fazer moeda, eles usavam o emblema curvada, como tem aqui, tá vendo? A asa está curvada, por quê? Porque o design é mais importante. Quando você vai fazer uma moeda, você quer fazer um design bonito, que funcione. Agora, se ele colocasse a asa mais reta aqui, essa águia teria que ficar pequenininha. Ela ficaria desse tamanho, assim, sabe? Muito menor. Ela ficaria muito pequenininha, ficaria feia na coisa. Agora, se você colocar a asa curvada, seguindo a característica da moeda, você consegue fazer uma imagem mais cheia, mais forte. Entendeu? Isso é importante para o Hitler. É passar alguma ideia de forte. Se você colocasse uma águia que ficasse pequenininha aqui, ele fica ridículo. Fica pequenininho, feio. Então você vê, ó, olha aqui, essa imagem aqui é 1939, a ideia que eu falei para você. Por que seria de 2039? Porque ele usou a informação 1939, então é falso, né? Você pode ver que todas as imagens feitas com a asa reta esses emblemas, são emblemas, moedas são curvadas, ó, emblema curvado, reto. E todas as imagens, por exemplo, que nesse emblema é mais curvado, né? Mas selos, ó, você tá vendo selo? Porque o que acontece? A forma do selo é mais quadrado, a moeda é redonda também. Então ela tem um jeito de você trabalhar ela, colocar lá dentro. Então, por exemplo, se você vai fazer uma moeda, você vai usar essa águia com a asa curvada e nunca essa imagem reta aqui, nunca você vai usar a imagem reta. Tá vendo? Aqui é o quadro, tá vendo? O quadro ele tá seguindo a característica do quadro, que é quadrado, então ele vai usar a asa fechada. Esse é um processo de mídia. Quem faz publicidade sabe disso. Eu fiz 30 anos de publicidade, eu sei a diferença entre usar, tá vendo? Aqui o selo é curvado. Por quê? Porque fica mais bonito, fica mais grande, maior, mais forte, entendeu? Então, eu quero te falar que existem umas empresas que estão vendendo moedas cunhadas em ouro, com esse tipo de emblema você vê que é mais moderno. Então, eles usam isso para explicar aquilo que eu te falei. Você vê como fica pequenininha a águia, aqui ela fica maior, ó, tá vendo nessa imagem aqui. Então tem umas empresas aí que nem famosas, né, que vendem objetos pela internet. Eles estão
printando, né, essas moedas aí, cunhando novamente, né, essas moedas em ouro para vender para as pessoas, né? Inclusive, ó, quer ver? Ó, essa daqui também tem, ó, tá vendo? A moeda é feito também usando o mesmo processo, tá vendo? Como eu tô falando, ó, você vê que ele é mais quadrado, ele usa aquela retona lá. E elas são vendidas, ó, tá vendo? É vendido hoje, é moderno. Eu vou ver se eu acho do Alibaba lá, tem uma empresa aí que tá vendendo essa imagem aqui que você pode ver, né, do AliExpress, ó, tá vendo? AliExpress são moedas cunhadas o símbolo da Alemanha, né, nazista, né? Só que é vendido pela AliExpress, entendeu? São todas moedas de ouro, né? Ó, tá vendo? E ó, tá vendo aqui aquele que eu te falei? Ó, você vê como ele fica pequenininho. Essa é moderna, tá vendo? Só que tá errado aqui, não tem nada a ver. Isso aqui é falso, né? Eles fazem isso para vender para colecionador, né? Ó, isso aqui é do AliExpress também, tá vendo? É uma moeda nova. Você vê que essa daqui tá bem próxima daquele desenho lá que o cara fez, né? Você pode ver que é falso, né? O cara deve ter usado uma imagem dessa aqui, ou um objeto assim mais ou menos parecido com isso aqui, né? De níquel, né? Alguma coisa de níquel, e fez isso daí. Então, se essa imagem veio do futuro, então ela não precisaria estar tão quebrada, assim, tão estragada. Porque se ela vem do futuro, como é que ela estaria estragada? Só se o futuro é passado, entendeu? Então não é assim, não funciona assim. Como é que uma moeda dessa veio? Ela só se essa moeda foi levada por mais tempo, se essa moeda viesse de 1939. Então, por exemplo, esse mundo paralelo existia em 1939. Aí você poderia dar essa ideia que essa imagem ela é, por exemplo, de 1939, né? E fora essa imagem aqui da águia com asa reta, não é comum nas imagens de moeda. Como eu expliquei para você, ela é um pouco mais curvada para melhorar na imagem do design, né? Então, outro detalhe, por exemplo, tudo bem que ela está escrito Nueva Alemanha, né? Nueva Alemanha, que é em espanhol. Isso daqui foi colocado através de, por exemplo, um cara que conhece muito bem esse tipo de feitura, né, de moedas, e é falso. Por aqui você já vê que é falso. Porque ele simplesmente mexeu, ele pegou uma moeda ou ele pegou uma imagem, cunhou esse Nova Alemanha e deu uma estragada nela, né, para ela ficar parecendo. Se você pegar todas as outras imagens que você tem das moedas de 1939, ó, pode ver, ó, 1936, tá? É igual. 1938 é igual. 1938 igual, 1930, ó, tá vendo? Todas elas usam a mesma forma curvada da asa. Tá vendo? Essa é de 1939. Por que 1939? Porque foi a época de ouro do Reich, entendeu? Foi quando começou, né? Então ele foi em 1939. Nós podemos ver que a maior parte das moedas são de 1939, 1937. E esse detalhe, que é o mais importante você entender, é por que uma moeda veio de 2039. Dá para entender isso? Como é que uma moeda vem de 2039? Por que não 2040, 2080, 2089, 2070, 2060, 2030, né? Por que 2039? Ele usou alguma moeda que saiu comemorativa do Reich, exatamente de um marco, e colocou ele esculpiu novamente em cima dessa imagem. Pode ter pegado uma moeda sei lá, uma moeda de qualquer país aí e ter feito essa brincadeira em cima. É muito fácil hoje você aproveitar de fazer com a tecnologia que a gente tem. Para mim é falso.
Não tem comprovação nenhuma. E outra coisa, tá? Eles tinham o costume de colocar umas bolinhas, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso é difícil de você fazer de você fazer uma, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, falsificar. Tá vendo essas bolinhas que tem aqui, ó? Essas bolinhas aqui é tudo para evitar falsificar. Pode voltar lá na imagem do cara lá, ela não tem, tá vendo? Ela é reta, tá vendo? Ela é reta, não tem nada. Então foi uma coisa muito mal feita. Eles fizeram, cunharam. É bem mal feito isso aqui. Eu não gostei, assim. Se fosse, por exemplo, falar uma moeda, isso aqui não é uma moeda. Isso não é uma moeda. E outra coisa, essa letra que eles usaram aqui é completamente diferente das letras que eles usavam, tá vendo? Como se essa imagem viesse do futuro, ela teria que ser mais nova, ela teria que ter uma qualidade melhor, entendeu? Seria como se você pegasse essa mesma moeda e colocasse uma moeda do futuro no agora. Como é que seria? Seria muito mais nova, seria muito mais legal, mais bonita, mais perfeita do que velha e estragada. Mesmo que ela ficasse embaixo da terra ou qualquer lugar, não estaria tão esculhambada como está aí. Entendeu? Então por isso que eu acho que é falsa essa imagem aí. Isso daí é um viral, isso aí é alguém, eles estão fazendo alguma brincadeira, alguma organização neofascista aí que fez isso daí e colocou. E o outro fato que eu falo para você que é falso, porque no EVA Alemanha, você acha que, cara, é a coisa mais fácil eu pegar e fazer isso aqui. Se eu pegar, é que eu não sou ourives, não sou um cara que trabalha com esse tipo de cunhar moedas, mas é a coisa mais fácil hoje em dia. Nós temos muitos e muitos. Eu só vou explicar para você. Se você quiser, eu coloco para você um link embaixo de um cara que faz. Ele cunha qualquer imagem usando laser. Sabe, laser? Você faz essa imagem, você pega essa imagem da internet, faz essa imagem que está aqui em cima, coloca numa impressora. Na impressora ela é uma máquina laser, ela simplesmente ela tira toda essa parte que precisa tirar e deixa ela certinha como está aí. Isso usa tecnologia. Então, por exemplo, hoje em dia esse tipo de fake news engana qualquer um, mas é tudo fácil de você fazer usando tecnologias modernas, né? Eu vou até vou te mostrar uma feita, o cara usa o mesmo sistema para fazer uma moeda não, um objeto. Com o gesso feito, passa-se para esta máquina que vai fazer a digitalização em 3 dimensões. O scanner faz a captação por imagens parciais e depois o trabalho é concluído pelo software que compõe toda a escultura e passa para o sistema informático. Dentro do programa chega apenas o desenho, sem letras e sem números. Aí já é a máquina que faz. Basta o teclado do computador para escrever, no nosso caso, 2,5 € e tudo o que vai aparecer escrito no final da moeda. É a altura de passar a imagem novamente para fora dos bytes, para o mundo real, e isso é feito para um bloco de aço. Esta máquina vai trabalhar 40 horas para, lentamente, devagar, gravar o que estava em gesso. O aço é colocado na máquina e a frese, uma espécie de broca, vai furar a dureza do material. O óleo, aquele líquido, serve para arrefecer a peça. Tudo tem o seu tempo. Se utilizarmos uma velocidade superior, o mais certo é que a frese se parta e o processo tem de recomeçar todo do início. Terminada a gravação, ficamos com a matriz, a mãe da moeda. Ainda não é esta a peça que vai cunhar a nossa moeda. A matriz tem apenas de receber alguns retoques, saber se está bem. A mão humana vai confirmar que não há defeitos, que não há pormenores deixados ao acaso. Da matriz se faz a punção, que tem o relevo invertido, e da punção fazemos o cunho, mais rápido de criar e que vai moldar todas as moedas. Leva-se o cunho para a sala onde esperam os discos, sem nada, sem desenhos, sem esculturas. São dezenas, centenas, milhares que vão receber o toque para ganharem a forma.
Esta prensa mecânica pode fazer tanta força que chega às 450 toneladas. Basta um batimento e a moeda fica feita. E assim por diante. Fazem-se milhares em poucos dias, mais de 500 por minuto, se assim for preciso. Não há mão despida que possa tocar. Tem um outro detalhe que eu queria lembrar também, que quando eles não colocariam só mark, one mark, né, um marco. Eles colocaram Reichsmark, e tá vendo, a moeda de 1939. Eles colocariam Reichsmark. Por quê? Porque é do Reich. Entendeu? Então foi um erro ali. E também todas as moedas alemãs que está escrito Mark, eles colocam Deutsche Mark, né? Então que é um marco alemão, né? E aqui também, ó, tem um Reichsmark, que é marco do Reich, 1939, aqui, ó, Reichsmark. Você não vai ver nunca nenhuma moeda escrito só Mark, então é falsa. Porque eu prefiro aceitar que é falso do que falar assim, é verdadeiro. Porque hoje em dia você pode fazer qualquer tipo de emblema, qualquer tipo de... Você pode... Não sei se você já assistiu aquela série Trato Feito, que passa no History Channel. Então você vê lá, você vê quantas coisas são falsas. Livro falso, revista falsa. Eles imprimem até revista do Super-Homem falsa. Você não acredita que existe Super-Homem, a revista do Super-Homem falsa? Ó, eu vou mostrar pra você, ó. Esse aqui é Super-Homem Scan, né? Que Scan é quando é falso, tá vendo? Eles imprimem reprint, né, do Super-Homem, da revista Super-Homem na primeira edição, né? E ela é falsa, ó, tá vendo? Fizeram copiar a mesma imagem e fizeram ela, tá vendo? O cara tá falando aqui que existem várias, tá vendo? Ó, tem várias, ó, tem essa aqui que é a primeira revista do Super-Homem, que se você tiver uma dessa aqui vale quase $1 milhão. Tem essas outras, né, entendeu? Que são falsas, entendeu? Hoje em dia a tecnologia é superior, cara, para fazer qualquer coisa, reprint, qualquer tipo de informação você pode fazer falso. Então tem tudo quanto é tipo de imagem que você pode fazer, você pode criar e fazer falar que existiu e não é falso, entendeu? Hoje em dia muita coisa é falsificada, entendeu? Muito moedas, então a maior parte, tem gente que leva maior golpe por causa disso. Então essa moeda é falsa, assim, não acredito, não tem fundamento você falar que isso aí é verdadeiro, né? Então para mim não é uma prova. Outra coisa, porque se fosse do futuro ela estaria muito mais bem conservada, ela não estaria toda quebrada assim, e nem seria mais mark, né? Ele não seria mais um marco, né? Seria, por exemplo, outro nome, sei lá, um Reichsmark, né? Entendeu? E esse que é o erro para mim que é o erro dessa moeda, entendeu? Então tenho certeza que vai ser provado que isso daí é falso e é um viral isso aí. O cara criou isso para ganhar dinheiro. Tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo de comentar, né? Mas voltando ao assunto, o que acontece? Imagina que nós vamos dizer que o mundo, mesmo que seja dominado pelo Hitler e ele ganhasse a guerra e tal, ele ia evoluir, certo? E hoje o dinheiro nem seria mais parte da economia alemã, como está acontecendo hoje com a economia mundial, né? O dinheiro está se tornando virtual. E, por exemplo, você vê o Brasil agora vai entrar com PIX, que vai acabar com o dinheiro, né? Então a tendência mundial é o dinheiro acabar. Então eu acredito que se mesmo com o Hitler tivesse ganhado a guerra, ele é claro que a economia continuaria evoluindo, né, normalmente até acabar o dinheiro. Eu acredito que não teríamos mais moedas nem dinheiro em papel, sabe, que já está acabando, já não existe mais. A maior parte hoje em dia
ainda existe um pouco de dinheiro, né? Porque as pessoas ainda não perceberam que o dinheiro é sujo, né? Que o dinheiro consegue passar vírus. Então você pode ver que a maior parte das pessoas que estão pegando o vírus do Covid, muita gente não está percebendo, mas está vindo através do dinheiro. Quando você pega o dinheiro na mão, você tem que lavar a mão, porque o dinheiro está vindo com o Covid. Entendeu? Então tem que tomar cuidado e limpar o dinheiro, jogar álcool, sei lá, ou fazer alguma coisa. Ou nunca passar a mão no olho, né? Então por isso que eu acho que é falso, por causa disso, porque não acredito que em 2039 teríamos dinheiro, né? Que se já acabou o Brasil já não vai ter dinheiro em 2022, imagina outros países mais evoluídos como a Alemanha. Isso é ridículo, isso é falso. Você já deve ter visto essa imagem aqui dessa moeda que tem um alienígena, e ela é uma montagem, né? É falso, né? Você pode ver que essa imagem, tá vendo? Que todo mundo achou que era um alienígena, tal, não sei o que, blá blá blá. Só que a imagem original é essa daqui, tá vendo? Então eles pegaram, refizeram a moeda, né? Colocaram algum, tá vendo? Eles mantiveram, né? Até o que está escrito aqui do lado, só que eles tiraram a cabeça do cara, tá vendo? Você vê que eles modificaram a cabeça, né? Então eles foram tipo esculpindo aqui, ó, tá vendo? E deixando só o pescoço, tá vendo? Então aqui eles esculpiram novamente, ó, tá vendo? E é falso, entendeu? Então uma montagem que os caras fizeram para parecer que era um parte, né? Que para mim muitos desses partes são falsos, né? A maior parte deles é falso. Eles fazem confusão com objetos, por exemplo, tem alguns partes que não são objetos reais, eles são pareidolia, parece que são. Então não é que eu estou desacreditando, eu sou um cara que eu acredito em parte, eu acho que existe, né? Mas pelo que eu estou vendo, a maior parte dos partes que eu estou vendo são falsos. Muitos são até, por exemplo, até aqueles animais que existiam no fundo do mar e eles ficam incrustados, eles fossilizam e se transformam em pedra. E essa pedra, esses fósseis, eles se transformam em partes que parecem até mecânica, mas na verdade não são mecânicas. Eles são animais que existiram na pré-história, né? Então muitos desses objetos ou partes eles são falsos. Então eu não acredito muito nesse tipo de coisa, ainda que por exemplo, tem alguns que não são ou partes, como por exemplo o relógio de Actera, né? Que não é falso, aquele é verdadeiro. Só que tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que não são, entendeu? Então a gente tem que ficar meio com o pé atrás. Quando eu tinha visto essa imagem aí, eu até falei que era alienígena, blá blá blá. Eu vivia naquela época lá, era meio bobo. Então agora que eu caí na realidade, eu comecei a perceber que tem muita sacanagem, tem muita coisa falsa, entendeu? Então a gente tem que ficar com o pé atrás. Por isso que eu falo, não cai, sabe, nessa de ficar passando essas informações falsas para os outros, sabe? Tem que ficar esperto, faz que nem eu vejo, observo e vou lá e tento dizer que é mentira, porque na verdade é mentira. Você vê que que eu estou falando aqui, estou mostrando essa imagem para você, é falsa, sabe? Tá na cara que é falsa por vários motivos, né? Eu coloquei todos os motivos, desde a fonte usada, o estilo do desenho, a ideia que ele quis passar, por exemplo, de parte do que veio do futuro, cara, não dá para
Não existe. Não tem como você colocar uma parte do futuro, porque você teria que, o cara que teria que viajar para cá com aquela moeda pro passado em 1939 e deixar essa moeda lá. E fora a ideia de 1939, por que não veio com uma outra data? Por exemplo, uma data de 2080, 2055? Não, veio 2039. É piada, né, cara? É piada, fala sério. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, não esqueça de clicar no sininho e até mais.